A filha do milionário humilhou a empregada, mas a vida deu o troco. Um silêncio que diz tudo. Ela estava sentada à beira da janela da lavanderia, onde ninguém costumava passar. O pano de prato, ainda úmido, escorria por entre os dedos, mas ela nem percebia. O olhar atravessava o jardim bem cuidado da mansão, como se procurasse uma saída secreta daquele lugar, uma fresta onde a dor pudesse escapar. Na mente dela, apenas o eco de palavras frias, gestos duros, silêncios humilhantes. Ali, entre roupas dobradas e cheiros de amaciante, a mulher se recolhia para respirar, porque era o único espaço onde sua presença não incomodava. Naquela casa enorme, repleta de móveis importados, taças de cristal e pisos brilhantes, ela era invisível. Passava pelos corredores em silêncio, pés leves para não chamar atenção, cabeça baixa para não provocar olhares. Era como se existisse apenas para recolher os cacos dos outros, sem jamais ser vista como alguém inteiro. Não havia bom dia que retornasse, não havia obrigada, apenas tarefas, ordens, exigências. Era como ser sombra em pleno meio-dia. Rosa Maria da Silva, 41 anos, pele marcada pelo sol e pela vida. Braços firmes, olhar doce, alma calejada. Uma mulher que não sabia descansar, porque aprendeu desde cedo que a sobrevivência exige movimento constante. Tinha 2 filhos que dependiam dela e um aluguel vencendo no fim do mês. Aceitara o trabalho na mansão dos Albuquerque porque pagavam bem e prometiam estabilidade. Mas o que não avisaram era o custo emocional de entrar numa casa onde até os silêncios eram pesados. A filha do patrão era tudo o que Rosa nunca sonhou ser. Jovem, bem vestida, perfumada, com um andar firme de quem não teme tropeçar. Isabela Monteiro Albuquerque, um nome que soava como um brasão. Os sapatos dela faziam mais barulho no chão do que a própria voz de Rosa nos corredores. E cada vez que seus olhos se encontravam, o desconforto era visível. Isabela olhava como quem mede, como quem julga, como quem sentencia. E Rosa, mesmo sem ter feito nada, se encolhia por dentro. O desprezo não se dizia com palavras diretas. Ele vinha nas entrelinhas, no tom de voz azedo, no prato devolvido porque a comida estava morna, na toalha jogada no chão com desdém. Vinha nas exigências que surgiam quando Rosa já estava indo dormir. Vinha nas visitas da filha mimada, que usava Rosa como parte da decoração da casa. Algo que está lá, mas ninguém comenta. O mais cruel era quando Isabela sorria de canto como se dissesse: "Você nunca vai pertencer a esse mundo." Certa manhã, enquanto preparava o café, Rosa ouviu a conversa. Isabela falava ao telefone no viva voz, sem se importar com quem podia ouvir. Ria alto. Aquela empregadinha nova parece que saiu de um filme de miséria. A amiga gargalhou do outro lado. E Isabela completou entre risos: "Acho que ela nunca viu mármore na vida. Está sempre olhando para o chão, deve estar encantada com os azulejos." Foi ali, naquele instante, que algo dentro de Rosa se partiu. Não era apenas o orgulho ferido, era a sensação de que para aquela família ela não era sequer gente. Ela terminou de preparar a bandeja com o suco, o pão, a geleia importada. Subiu as escadas com passos lentos. Entregou tudo com um sorriso ensaiado, porque aprendera que não se responde humilhação com desequilíbrio. Voltou para o quartinho nos fundos, onde cabia uma cama de solteiro e uma cômoda velha. Sentou-se na beirada, olhou para as próprias mãos. Mãos de calos e cicatrizes, mãos que já seguraram seus filhos quando choravam de fome, mãos que lavaram o corpo da mãe enferma antes de enterrá-la, mãos que nunca foram enfeitadas com anéis caros, mas que construíram tudo o que ela tinha. Rosa respirou fundo, 1, 2, 3 vezes.
Era um exercício que aprendera com o tempo, inspirar para acalmar o peito, expirar para empurrar a dor para fora. Ela sabia que não podia reagir, não ali, não naquela hora. Tinha contas a pagar, tinha obrigações maiores que sua dignidade. Mas dentro do peito, alguma coisa se acendeu. Não era ódio, não era desejo de vingança. Era uma certeza que se instalava devagar. A vida cobra. Mais cedo ou mais tarde, a vida cobra. E quando ela cobra, não é preciso levantar a voz. Basta existir. O que Isabela não sabia, e talvez jamais tivesse parado para imaginar, é que Rosa não era feita de poeira. Era feita de raiz, de história, de resistência. Cada dobra no avental escondia batalhas que a menina rica nunca conheceria. Cada linha no rosto era uma carta não escrita, e cada lágrima engolida era um grito preso no tempo, esperando o dia certo para se libertar. Essa é a história de como o desprezo pode se transformar em inspiração, de como quem é humilhado aprende a caminhar com mais firmeza, de como quem foi ignorado se torna um dia impossível de não ser notado. Não é uma história de revanche, é uma história de dignidade. A nova contratada, uma presença incômoda. A van da empresa de limpeza parou discretamente em frente ao portão lateral da mansão. Era uma manhã cinzenta, o céu carregado de nuvens que pareciam segurar a respiração, prestes a desabar. Rosa desceu com uma mochila pequena e os ombros curvados pelo peso de uma vida inteira tentando se equilibrar. Ao atravessar o portão, ela não imaginava que estava entrando num território onde o trabalho honesto nem sempre é visto com respeito, e onde a presença de quem vem de baixo é considerada incômoda, mesmo antes da primeira palavra ser dita. A governanta conduziu Rosa pelos fundos. Explicou onde ficavam os produtos, a rotina da casa, o que podia e o que não podia ser tocado. Tudo com frases rápidas, pontuadas por olhares impacientes. Era como se aquela mulher já estivesse acostumada a ver rostos indo e vindo, e todos acabavam partindo antes do primeiro mês. Rosa ouvia, concordava com a cabeça, mas seus olhos passeavam discretamente pelos detalhes da casa. Os quadros nas paredes, os corredores silenciosos, o brilho impecável dos pisos que refletiam uma ordem quase opressora. Tudo era grande demais, bonito demais, controlado demais. No meio da tarde, enquanto lustrava o corrimão da escada principal com atenção quase devocional, ela a viu pela primeira vez. Isabela, descendo os degraus, com o celular na mão, falando com alguém em tom rápido e impaciente. Não olhou para Rosa. Passou por ela como se fosse parte do cenário, como se fosse uma planta ou um objeto, e no fim da escada, parou, olhou por cima do ombro e soltou uma frase seca, sem contato visual. Cuidado para não deixar marcas nesse corrimão. Ele foi importado da Itália. Era a primeira vez que falava com Rosa, e soava como um aviso. No dia seguinte, Rosa foi escalada para organizar os armários do banheiro de visitas. Uma tarefa que exigia cuidado, pois os vidros de perfume, as toalhas bordadas e os sabonetes importados pareciam ser parte de um altar de vaidade. Enquanto limpava com delicadeza, ouviu passos se aproximando. Isabela entrou, parou na porta. Observou por alguns segundos, cruzou os braços e disse com uma leve curvatura no canto dos lábios, sem sequer olhar nos olhos da funcionária: "Não mistura as marcas. Cada coisa tem seu lugar, não estamos num mercadinho." E saiu. Rosa abaixou a cabeça, ajeitou as embalagens, mas por dentro algo se contorceu. Aquela frase não foi só uma correção, foi um recado disfarçado. Não perturbe, não encoste no que não te pertence. Não se esqueça do seu lugar. Nos dias seguintes, os encontros entre as duas se tornaram mais frequentes. Sempre curtos, sempre assimétricos. Isabela surgia, falava, exigia, corrigia, mas nunca com agressividade direta. Era um jogo de frieza educada, de humilhação sutil,
Rosa fazia seu trabalho com eficiência e silêncio, mas a tensão no ar era constante. Os olhares da filha do patrão a atravessavam como se procurassem falhas para poder apontar. E bastava um copo fora do lugar ou uma almofada mal alinhada para que Isabela surgisse como uma juíza da perfeição. A presença de Rosa incomodava, não porque ela errasse, mas porque sua simplicidade contrastava com o universo plástico da mansão. Era como uma lembrança viva de um mundo que Isabela preferia não ver. E isso bastava para torná-la alvo. Os olhos de Rosa, quando olhavam diretamente, carregavam uma firmeza que Isabela não conseguia suportar. Era como se, no fundo, temesse ser enxergada também, e talvez julgada. A primeira vitória de Rosa foi não desistir. Foi levantar todos os dias, colocar o uniforme, amarrar os cabelos com cuidado e seguir com dignidade. Mesmo sendo ignorada, mesmo sendo vigiada, mesmo sendo tratada como invisível, ela permanecia, e no fundo, isso já era uma afronta para quem esperava vê-la cair. Na quarta-feira da segunda semana, algo inesperado aconteceu. Enquanto limpava a varanda dos fundos, Rosa escutou risos vindos da cozinha. 3 funcionárias mais antigas comentavam uma cena que tinham presenciado. Você viu como a Isabela ficou sem graça quando a Rosa corrigiu o horário da entrega? A mulher tem presença, viu? Foi a primeira vez que ouviu alguém falar dela com respeito dentro daquela casa. A primeira fagulha de apoio. Um alívio tão pequeno, mas tão poderoso, que por alguns segundos Rosa sorriu para si mesma. Era quase imperceptível, mas era real. Isabela, no entanto, sentia. A cada passo de Rosa pela casa, seu incômodo crescia. Começou a dar ordens mais secas, a testar limites, a colocar pequenas armadilhas para ver se Rosa errava. Mas a mulher, treinada por anos de vida dura, atravessava tudo com paciência e firmeza. E isso a tornava ainda mais insuportável para a filha mimada, que não estava acostumada a lidar com gente que não se curva. Era só o começo, mas já era visível que 2 forças haviam se encontrado naquela casa. Uma feita de ouro, criada no luxo, a outra feita de barro e luta. E o que Isabela ainda não sabia era que, às vezes, é o barro que resiste ao fogo. A princesa sem coroa, orgulho e preconceito. Isabela Monteiro Albuquerque era o tipo de mulher que fazia o ambiente mudar quando entrava. Não pelo carisma, mas pela imposição. A maneira como andava, como segurava a bolsa com os dedos delicados, como lançava olhares breves, mas calculados para tudo ao redor. Nada era inocente. Ela havia aprendido desde cedo que o mundo pertencia a quem ocupava os espaços com autoridade. E era exatamente isso que fazia. Ocupava, impunha, possuía. Tudo à sua volta precisava ser do seu jeito. E quem não se encaixava era descartado ou ignorado. Filha única de um milionário tradicional, cresceu cercada de privilégios. Desde os brinquedos importados na infância até as viagens para a Europa aos 16, sua vida fora construída para brilhar. Mas por trás do brilho havia algo mais duro. Uma exigência silenciosa de ser perfeita, de manter o nome da família intocado, de representar a imagem de uma herdeira impecável. O pai não exigia com palavras, mas com ausência. Estava sempre ocupado, sempre distante, sempre com um celular na mão e a mente em negócios maiores do que a própria filha. A mãe, falecida há anos, deixara um vazio que Isabela aprendeu a preencher com controle. Ela dominava tudo que podia, inclusive pessoas. Seu maior vício era o poder sutil, o prazer de ver os outros desconfortáveis perto dela. Não por crueldade explícita, mas por hábito. Isabela não entendia o mundo fora da bolha em que cresceu. Para ela, gentileza era uma moeda rara, usada apenas quando havia algo a ganhar. E Rosa, com seu silêncio digno, seus modos simples, suas roupas modestas, representava tudo o que Isabela evitava.
Sua presença era uma lembrança constante de um mundo que ela não queria ver, de histórias que preferia não ouvir. E isso a incomodava de um jeito que ela mesma não conseguia explicar. Havia algo nos olhos de Rosa que a perturbava. Não era desafio, nem submissão. Era firmeza, uma firmeza quieta, mas constante. Rosa não pedia desculpas por existir, não tentava agradar. Fazia seu trabalho com cuidado, com atenção, com uma dignidade que Isabela não compreendia e talvez até invejasse. Porque por mais que tivesse tudo, Isabela sentia um vazio que não conseguia preencher. Um tipo de solidão que nem os jantares sofisticados, nem os presentes caros, nem as selfies sorridentes conseguiam apagar. Ela não suportava quando Rosa a olhava nos olhos. Era como se aquele olhar atravessasse sua maquiagem, sua roupa cara, seu sobrenome elegante e visse a garota insegura que se escondia por trás da postura impecável. Era intolerável. Por isso, atacava, com frases curtas, com exigências descabidas, com comentários que pareciam inofensivos, mas que cortavam. Como quando disse, ao ver Rosa varrendo o jardim, "Você devia sorrir mais. Fica menos servil." E então virou-se, deixando no ar o gosto amargo da superioridade. Entre as amigas, Isabela mantinha a pose. Comentava sobre a nova funcionária com desdém. Fazia piadas, dizia que Rosa parecia personagem de novela das 6. Elas riam, cúmplices, acostumadas a ver o mundo do alto. Mas o incômodo permanecia. Isabela percebia que Rosa não se intimidava, e isso a enfurecia de maneira silenciosa, porque o poder que não é reconhecido fere. Numa tarde de sábado, um detalhe a tirou do sério. Chegou na sala e viu Rosa ajudando a arrumar um vaso que estava torto sobre a mesa. Algo simples, cotidiano. Mas quando se aproximou, viu que a governanta, uma funcionária antiga da casa, sorria para Rosa com respeito. Aquele sorriso a atingiu como um tapa. Em silêncio, se retirou e passou o resto do dia sem dizer uma palavra. Naquela noite, decidiu. Rosa precisava lembrar do lugar dela. Começou a marcar território de forma mais agressiva. Dava ordens que contradiziam as instruções da governanta. Mudava os objetos de lugar só para Rosa reorganizar. Reclamava do cheiro do produto de limpeza, do volume da voz, da posição das cortinas. Tudo era motivo para apontar o dedo, levantar a sobrancelha, soltar comentários envenenados com doçura. E mesmo assim, Rosa seguia, firme, silenciosa, presente. O confronto entre as duas não acontecia com gritos, mas com ausências. Ausência de empatia, de humildade, de contato humano. Isabela não sabia, mas já estava entrando num campo de batalha que não se vence com dinheiro. Porque a luta ali não era por posição, era por valor. E Rosa, mesmo sem querer, estava vencendo. Não por confronto, mas por coerência. Não por disputa, mas por existir sem se curvar. Isabela se sentia cada vez mais instável. Começou a sonhar com situações absurdas. Rosa sentada à mesa do jantar, Rosa vestida de branco, caminhando pela sala como dona da casa. Acordava assustada, irritada consigo mesma. Como podia uma empregada ocupar tanto espaço na sua mente? Por que aquela mulher a incomodava tanto? A resposta ela ainda não podia admitir, mas estava perto de descobrir. E a dor dessa descoberta seria maior do que jamais imaginou. Porque o orgulho, quando se sente ameaçado, se veste de preconceito. E o preconceito, quando se transforma em ação, cobra um preço que nem o sobrenome mais poderoso consegue pagar. Gotas de veneno. O início das humilhações. Tudo começou com pequenos gestos, tão discretos que pareciam coincidências. Um prato colocado de propósito na pia, logo após Rosa terminar de lavar toda a louça. Um copo
com a marca de batom deixado no meio da mesa de jantar 5 minutos depois da mesa ter sido arrumada. Um pano de chão molhado jogado em silêncio no corredor. Rosa enxergava. Sabia. Sentia na pele o jogo que começava a se instalar, mas respirava fundo e seguia. Naquela casa, o silêncio era arma e escudo. Isabela se divertia testando os limites. Dava ordens em tom baixo, quase preguiçoso, sem tirar os olhos do celular. Repetia tarefas sem necessidade. Rosa, esse chão não ficou bom. Limpa de novo, por favor. E Rosa, mesmo tendo passado a cera 2 vezes, recomeçava, em silêncio, sem alterar a expressão. Mas por dentro, cada ordem injusta ia acumulando. Cada desprezo, cada ironia virava mais uma cicatriz invisível. Certa tarde, enquanto Rosa lavava os vidros da varanda, Isabela passou com 2 amigas. Falavam alto, riam. Uma delas cochichou algo no ouvido de Isabela, que virou o rosto na direção de Rosa e respondeu com um sorriso cínico. Imagina viver limpando a sujeira dos outros. Que tipo de sonho uma pessoa assim pode ter? As amigas gargalharam. Rosa fingiu que não ouviu. Continuou esfregando com movimentos calmos, mas seus olhos endureceram por dentro. Ela sabia exatamente o que queria. Um futuro em que ninguém nunca mais risse da sua existência. No dia seguinte, Isabela levou um grupo de amigos para a piscina. Música alta, bebidas, risadas. Rosa ficou encarregada de servir os petiscos e recolher o lixo. Passava entre os jovens com uma bandeja nas mãos, desviando de olhares que a tratavam como invisível. Mas Isabela não resistiu. Apontou para ela e disse em voz alta: "Essa é a Rosa. Ela cuida da gente aqui. Quase uma da família, né?" A ironia cortava como lâmina. Os convidados riram sem graça. Rosa abaixou os olhos, manteve o equilíbrio da bandeja e se retirou. Aquilo não era um elogio. Era um golpe travestido de piada. E foi ali que ela entendeu. A humilhação agora era espetáculo. Dias depois, uma nova situação expôs ainda mais a intenção de Isabela. A governanta ficou doente e Rosa precisou assumir parte da cozinha. Preparou com carinho um prato simples, mas saboroso. Quando serviu na sala, Isabela olhou com desdém para o prato, cutucou com o garfo e disse: "Tem gosto de comida de rodoviária." Rosa parou por um segundo, apenas o suficiente para registrar a crueldade. Então, recolheu o prato com dignidade e voltou para a cozinha. Enquanto lavava a travessa, sentiu as mãos trêmulas. Mas não era medo, era outra coisa. Uma mistura de vergonha alheia e resistência, porque só quem é fraco precisa pisar nos outros para se sentir grande. A cada dia, Isabela aumentava o nível do jogo. Começou a mexer nas coisas de Rosa. Trocava de lugar os produtos de limpeza, invertia etiquetas, espalhava papéis com anotações falsas. Rosa percebia, arrumava em silêncio, não acusava. Porque sabia que a humilhação explícita só tem força quando encontra resposta emocional. E ela não daria esse gosto. Mas o corpo sentia. À noite, demorava mais para dormir. O estômago apertava sem fome. O coração batia em alerta constante. Um dia, quando terminava de estender os lençóis, encontrou um bilhete sobre a cama. Escrito com letras elegantes, dizia: "Você pode até fingir que é forte, mas continua sendo só a empregada." Rosa não precisou perguntar quem tinha deixado. Sabia. Reconhecia a caligrafia de quem carrega raiva disfarçada de elegância. Guardou o papel dobrado no bolso, não por rancor, mas por memória. Certas dores precisam ser guardadas não para ferir de volta, mas para lembrar a força de quem sobreviveu a elas. A primeira grande prova veio numa tarde chuvosa. A casa estava cheia de convidados para um brunch. Rosa limpava discretamente o hall de entrada quando Isabela a chamou. Com voz alta o suficiente para que todos ouvissem, perguntou: "Você acha mesmo que está limpando bem? Porque, sinceramente, está parecendo cada vez mais relaxada." Os olhares se voltaram para ela. O chão limpo,
o pano úmido ainda nas mãos. A humilhação pública era o novo palco. Rosa não respondeu. Encarou os olhos da filha do patrão por um segundo a mais do que deveria, não com raiva, mas com firmeza. Uma firmeza que fez Isabela piscar e recuar. Foi um instante breve, mas foi a primeira rachadura. Mesmo com tudo isso, Rosa encontrava refúgio em pequenos momentos. A tarde em que a cozinheira elogiou o arroz que ela fez. O dia em que o jardineiro, em silêncio, lhe ofereceu uma manga madura colhida do pé. A noite em que uma das filhas da governanta, ao passar pela lavanderia, sorriu e disse: "Minha mãe gosta de você, sabia?" Eram migalhas de humanidade. Mas para quem vive de dignidade, essas migalhas eram ouro. Isabela não percebia, mas quanto mais tentava rebaixar Rosa, mais expunha a própria insegurança. Porque o verdadeiro poder não precisa ser gritado. Ele permanece, ele resiste, ele se impõe com o tempo. E Rosa, mesmo sendo alvo, não estava recuando. Estava criando raízes. A humilhação tinha começado, mas o jogo ainda estava longe de acabar. Cúmplices do silêncio, o pai que nada vê. Aquela casa era uma ilha, isolada por muros altos, portões automáticos, seguranças discretos e uma rotina impecável que fazia parecer que tudo estava em perfeita ordem. Mas bastava olhar com atenção para perceber, o silêncio ali não era paz, era omissão. Gustavo Albuquerque era o patriarca da mansão. Empresário de renome, dono de uma rede de clínicas particulares, colunista eventual em revistas de negócios. Um homem respeitado no mundo exterior, admirado pela eloquência e pelo senso de liderança. Dentro de casa, porém, sua presença era fantasma. Ele surgia como um vulto que atravessa cômodos com o telefone colado ao ouvido. Terno impecável, voz baixa, passo rápido. Nunca tinha tempo. Sempre em reunião, sempre atrasado, sempre resolvendo algo mais importante do que a própria filha, os funcionários ou a vida que acontecia sob seu teto. Isabela o idolatrava em silêncio, como quem admira um monumento que nunca foi tocado. Queria agradá-lo, impressioná-lo, ser vista por ele, mas o pai era ausente, presente apenas nos jantares de negócios, nos eventos de gala, nas fotos de família editadas para parecerem felizes. Não percebia, ou talvez não quisesse perceber, o que acontecia entre as paredes da casa. As pequenas guerras, os abusos travestidos de autoridade, o veneno destilado em frases sutis que escorriam pelos corredores como se fossem parte da decoração. Rosa, desde o primeiro dia, notou que Gustavo era o tipo de homem que se protegia da realidade com compromissos, que evitava a dor terceirizando responsabilidades e que fingia não ver porque olhar de frente exigiria se posicionar. Ele era gentil nos poucos segundos em que a cumprimentava no café da manhã. Um aceno de cabeça, às vezes um bom dia murmurado. Mas logo voltava ao celular, aos papéis, aos números que entendia melhor do que emoções humanas. Na terceira semana de trabalho, Rosa se viu diante de uma situação incômoda. Havia deixado um balde de limpeza ao lado da escada, afastado, com cuidado. Mas Isabela, ao passar, fingiu tropeçar e fez uma cena. Chamou o pai na hora do almoço. Falou alto, exagerou. Essa mulher vai acabar me machucando aqui dentro. É desatenta, desorganizada. Não serve para estar numa casa como a nossa. Gustavo, sentado diante de uma taça de vinho branco, não levantou os olhos. Disse apenas: "Conversem com a governanta, ela resolve." E voltou a comer. Naquela frase havia um mundo de abandono. Rosa entendeu. Isabela também. Ali, naquele lar sem presença paterna real, a filha era livre para agir como bem quisesse. Não havia limites, não havia correções, não havia afeto, apenas permissões veladas. O silêncio de Gustavo era o cimento que mantinha de pé o comportamento da filha. Ele não precisava aprovar, bastava não impedir. Em outro momento, Rosa chegou à sala com uma bandeja de chá.
Isabela estava deitada no sofá, folheando uma revista de moda. Ao ver Rosa, olhou diretamente para o pai, que estava sentado à poltrona lendo um jornal, e perguntou: "Você já percebeu como ela demora para servir? Acho que não está acostumada com esse ritmo." Gustavo fez uma leve careta, como quem acha o comentário desnecessário, mas nada disse. Continuou lendo. Rosa serviu o chá em silêncio, como sempre. Mas aquele momento ficou marcado, porque quando o poder é dado a quem não está preparado, ele vira arma. E Isabela sabia que com o pai calado tinha licença para tudo. O que Gustavo ignorava era que o que ele não dizia também machucava. A falta de postura, o medo do confronto, a neutralidade covarde, tudo isso reforçava a humilhação diária. E mais, alimentava em Isabela a falsa certeza de que estava certa, de que a hierarquia social que sustentava sua arrogância era legítima, de que quem limpa o chão deve mesmo andar com os olhos baixos. Rosa não esperava afeto, mas esperava respeito. E quando percebeu que nem o pai da casa era capaz de dizer uma palavra em sua defesa, sentiu que estava completamente só. Não havia para onde correr, não havia a quem recorrer. Era apenas ela, sua força silenciosa e o eco das palavras ditas nas entrelinhas. Naquela semana, Rosa pensou em ir embora. Chegou a arrumar suas coisas, deixou a mochila pronta no canto do quarto. Mas ao ligar para o filho mais velho e ouvir sua voz dizendo: "Mãe, consegui um bico. Tô te esperando domingo para almoçar com a gente." Algo nela se segurou. Ela sabia que não podia sair agora. Tinha contas, tinha promessas, tinha um nome que nunca foi reconhecido, mas que ela jamais deixaria que fosse pisado. O maior vazio daquela casa não estava nos quartos frios, nem nas paredes limpas demais. Estava no coração de um homem que não sabia como ser pai e que, por medo de olhar, permitia que sua filha fosse devorada pela própria arrogância. Enquanto Rosa lavava o corredor naquela noite, ouviu o som da porta do escritório sendo trancada. Gustavo encerrava mais um dia de trabalho sem ter notado a guerra emocional que crescia sob seu próprio teto. E naquele mesmo instante, Rosa limpava as marcas de sapatos de alguém que a humilhava com o aval de quem deveria ter dito basta. Mas a vida não fecha os olhos como certos pais. E quando ela decide agir, não há silêncio que a detenha. A gota final. Humilhação pública. Era uma tarde abafada, o ar parecia parado, como se a casa também respirasse com dificuldade. Rosa já havia feito quase tudo naquele dia. Limpou os quartos, organizou a despensa, cuidou da lavanderia e ainda preparou o café da tarde. O corpo pedia pausa, mas ela insistia. Colocou a chaleira no fogo e começou a arrumar a bandeja. Enquanto cortava os pães de queijo ao meio, sentiu uma pontada estranha no peito. Um pressentimento, como se algo estivesse prestes a romper. Isabela não apareceu pela manhã. Estava trancada no quarto, segundo a governanta, preparando uma reunião importante com uma marca de roupas com a qual sonhava trabalhar. Rosa não sabia dos detalhes, mas imaginava a ansiedade por trás daquela porta. Não que isso justificasse nada, mas entendia que quando o orgulho está em jogo, algumas pessoas perdem o limite, e Isabela já estava muito perto de ultrapassá-lo. No meio da tarde, a mansão recebeu visitas inesperadas. 2 homens engravatados, representantes da marca, entraram com pastas e sorrisos plásticos. Foram conduzidos à sala de estar. Isabela desceu as escadas impecável. Salto alto, vestido justo, cabelo preso num coque perfeito. Rosa observou à distância, segurando a bandeja com os lanches, e reconheceu o olhar de quem estava decidida a impressionar. Mas havia algo no tom da voz, no ritmo dos passos, que parecia diferente. Uma tensão quase agressiva, uma cobrança oculta.
Ao servir o chá, Rosa sentiu os olhos de Isabela acompanhando cada movimento. Estavam todos sentados. Rosa se aproximou, depositou com cuidado a bandeja sobre a mesa e estendeu a toalha bordada. Ao se levantar, ouviu o som abafado de algo caindo no chão. Olhou. Era um pequeno colar dourado, delicado, com uma pedra central azul. Um dos representantes abaixou-se para pegá-lo, mas Isabela foi mais rápida. Pegou o colar com uma expressão de surpresa fingida e, sem hesitar, se virou para Rosa. "Onde você encontrou isso?" perguntou em voz alta, o suficiente para silenciar a sala. Rosa hesitou. Não havia pegado nada. Não sabia do que estavam falando. Apenas respondeu: "Eu não sei, senhorita. Estava no chão." A voz saiu baixa, mas firme. Isabela então deu um passo à frente, ergueu o colar e olhou diretamente nos olhos da empregada. "Você estava sozinha aqui. Ninguém mais entrou. Esse colar é de família e estava no meu quarto. Como você explica ele ter vindo parar aqui?" O ar se partiu. Os homens se entreolharam. A governanta apareceu na porta, imobilizada. O silêncio da sala se tornou julgamento. Rosa sentiu as pernas fraquejarem. Olhou para o chão, depois para Isabela. "Eu nunca entrei no seu quarto hoje. Não peguei nada." Tentou manter a compostura, mas o nó na garganta apertava. Sabia que aquele momento não era só sobre o colar. Era um rito. Uma encenação calculada, uma armadilha. Gustavo apareceu no topo da escada. Não desceu. Apenas observou de longe. Quando Isabela o viu, aumentou ainda mais o tom. "Pai, essa é a gota d'água. Não dá mais para manter esse tipo de gente aqui dentro. Isso não é erro, é roubo." As palavras pesaram como pedras. Rosa não conseguiu responder. O rosto ardia. Os olhos se encheram, mas ela os manteve fixos. Não queria chorar diante de todos. Não queria dar esse troféu. O homem engravatado pigarreou, tentando aliviar a tensão. Mas era tarde. A cena já estava montada. Isabela segurava o colar como se fosse um troféu. Rosa, parada ao lado da mesa, parecia menor. Menor do que era. Menor do que merecia. O silêncio de Gustavo, mais uma vez, confirmou o veredito sem dizer nada. A governanta se aproximou discretamente e sussurrou: "Melhor você ir." Rosa assentiu, sem reagir. Pegou seu pano de prato, retirou o avental e saiu pela lateral da casa. A chuva começava a cair, fina, mas cortante. Andou até o quartinho nos fundos, pegou sua mochila e se sentou na cama por 1 minuto. Respirou fundo. 1, 2, 3 vezes, como sempre fazia. Mas dessa vez, o ar não vinha. O coração batia devagar, como se quisesse parar. Ela não gritou, não pediu justiça. Sabia que não adiantaria. Naquela casa, as paredes protegiam o que era bonito por fora e podre por dentro. Isabela conseguiu o que queria. Reduziu Rosa ao que ela acreditava ser o lugar natural de alguém como ela. Fora, distante, humilhada. Mas o que ela não sabia é que, às vezes, quando tentam te enterrar, estão apenas te plantando. Rosa cruzou o portão com passos calmos. A chuva molhava seus cabelos, o rosto erguido apesar da dor. Ela não olhou para trás. Não carregava roupas de grife nem joias herdadas, mas carregava algo que ninguém ali jamais entenderia. Verdade. E a verdade, quando cresce em silêncio, um dia floresce com força. O que Isabela acabara de plantar, mesmo sem saber, voltaria. E a colheita seria inevitável. A saída pela porta dos fundos, expulsa sem voz. O céu já escurecia quando Rosa cruzou pela última vez o corredor que ligava a cozinha ao quartinho dos fundos. O som abafado da chuva batendo nas telhas era o único ruído que preenchia o silêncio daquela despedida não anunciada. Ninguém disse uma palavra, nenhum pedido de desculpas, nenhum olhar de consideração, nenhum aceno de cabeça sequer. Ela simplesmente deixou de existir para aquela casa.
como se nunca tivesse pisado ali, como se não tivesse limpado cada canto, preparado cada bandeja, dobrado cada toalha com cuidado. No quarto estreito onde dormia, a mala já estava meio pronta. Não havia muito o que levar. 2 mudas de roupa, um par de sapatos gastos, uma escova de dente e o terço da mãe, envolto num pano velho. Sentou-se por alguns segundos à beira da cama e encarou as paredes escuras. Na quina ainda havia marcas de mofo que nunca saíam, por mais que esfregasse. O colchão afundava no centro. A janela não abria por completo. Mas, mesmo com tudo aquilo, havia ali uma espécie de abrigo, um espaço só dela, e agora nem isso mais. A governanta, talvez por compaixão ou por vergonha, deixou discretamente R$ 50 sobre o criado mudo. Rosa não tocou. Saiu do quarto com a cabeça erguida. Cruzou o pátio em silêncio. A casa parecia ainda maior naquele momento, como se zombasse da sua pequena existência. Cada passo doía não nas pernas, mas no orgulho. Porque não era só a demissão, era a forma, a maneira como foi tratada. A acusação sem prova, o julgamento público, o colar, a malícia por trás do gesto, a frieza com que foi descartada. Ao passar pela varanda, ouviu a risada abafada de Isabela ao telefone. A filha do patrão parecia alheia a tudo, ou talvez satisfeita demais para esconder. A voz dela flutuava pelo ar como um tapa final. Está tudo certo agora. Eu resolvi. Era isso. Para Isabela, tudo havia se resolvido. Eliminar Rosa da casa era um alívio, um ajuste estético, como quem troca um móvel fora do padrão. Gustavo, o pai, não apareceu. Ficou no escritório, atrás da porta fechada, como sempre fez. Rosa sabia que não haveria retratação. Aqueles homens ricos e suas filhas mimadas não sabiam pedir desculpas. Estavam acostumados a comprar silêncio, a se esconder por trás de contratos, a mandar recados por empregados intermediários. Homens que nunca sujavam as mãos, nem com trabalho, nem com dignidade. Na calçada, o motorista da empresa que a indicara para o serviço já a esperava. Era um senhor de barba branca, expressão séria e mãos firmes no volante. Ao vê-la com a mochila nas costas e os olhos marejados, não fez perguntas. Apenas abriu a porta do carro. Durante o trajeto, Rosa manteve os olhos fixos na janela, observando a cidade embaçada pela chuva. Passavam por ruas iluminadas, vitrines sofisticadas, pessoas apressadas. Mas para ela, tudo parecia distante. Como se estivesse vendo o mundo de fora de si mesma. Ela pensava nos filhos, em como contaria aquilo, em como transformaria mais uma queda numa ponte. Já tinha caído antes, mas dessa vez a queda foi diferente, mais funda, mais silenciosa, mais cruel, porque não veio da vida em si, mas da maldade calculada de quem tinha tudo. Chegando em casa, o portão rangeu ao abrir. Era uma casa simples, num bairro apertado, com muros baixos e plantas crescendo entre rachaduras. Mas ali havia verdade. Seus filhos estavam sentados no sofá, com pratos nas mãos, vendo televisão. Quando a viram entrar, levantaram-se de imediato. "Mãe, aconteceu alguma coisa?" Ela sorriu. Um sorriso cansado, mas real. Disse apenas: "Aconteceu sim, mas eu tô bem. Tô em casa." Naquela noite, enquanto jantavam arroz com ovo e conversavam sobre coisas pequenas, Rosa sentiu uma coisa que não sentia há dias: pertencimento. Ali, ninguém a julgava. Ninguém a media pela roupa ou pelo tom da pele. Ali, ela era mãe, força, abrigo. E isso ninguém podia tirar. Antes de dormir, sentou-se à mesa da cozinha e escreveu uma frase num caderno velho. Uma frase que nunca mais esqueceria: "Humilhar alguém não te faz maior. Só revela o tamanho do seu vazio." Depois, apagou a luz e dormiu. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormiu sem medo, porque quando se sai pela porta dos fundos com a alma limpa, a dignidade vai junto. E quem leva a dignidade nunca sai de verdade.
Apenas começa outro caminho. A vida fora da mansão. Flores que nascem do asfalto. Na manhã seguinte, o sol entrou tímido pela janela da cozinha. Rosa acordou antes dos filhos, como fazia desde sempre. Colocou a chaleira no fogo, preparou o café e por um momento permaneceu parada, em pé, observando a fumaça subir da xícara. Aquela cozinha era pequena, sem luxo, mas havia nela um calor que a mansão nunca teve. O silêncio ali era outro. Era um silêncio de paz, não de opressão, de presença, não de indiferença, de verdade. Ela sabia que não podia parar, que a dor da humilhação ainda pulsava, mas o tempo não oferecia descanso. Precisava de renda, precisava reagir. Então pegou o celular e começou a ligar para as poucas clientes antigas que ainda mantinha desde os tempos em que fazia faxinas avulsas. Algumas não atenderam. Outras prometeram qualquer coisa mais para frente. Mas houve uma voz no fim da tarde que respondeu com ternura: Rosa, eu estava mesmo pensando em você. Pode vir na sexta, o serviço é seu. Foi a primeira pequena vitória, uma flor brotando no meio do concreto. Naquela semana, Rosa voltou a andar por bairros antigos, a carregar baldes e panos no ônibus, a enfrentar o sol com a testa suada e os ombros firmes. Mas havia algo diferente agora. Cada faxina não era mais apenas um trabalho. Era um ato de reconstrução. Ela não limpava apenas casas. Limpava de si a poeira da injustiça. Removendo manchas, organizando objetos, reencontrava o que havia de mais forte dentro de si. A capacidade de se levantar sem se tornar amarga. Um dos clientes, ao ver a qualidade do serviço, a indicou para outro. E esse para outro. Em poucas semanas, Rosa já tinha 2 dias por semana garantidos, depois 3, depois 4. Começou a organizar os horários, comprou novos produtos de limpeza, reformou sua mochila, passou a usar uniforme próprio, bordado com as iniciais do seu nome. Rosa Maria. Porque agora, o nome que um dia fora ignorado, começava a ser respeitado. A filha mais nova, Mariana, ajudava com as redes sociais. Criou um perfil simples no Instagram, Limpeza com Carinho por Rosa Maria. No começo, quase ninguém via, mas bastou uma cliente elogiar com uma foto da casa limpa para outras começarem a seguir. Comentavam: profissional cuidadosa, pontual e honesta, mais que uma diarista, uma pessoa de confiança. E Rosa lia cada palavra com um espanto calado. Ela, que um dia fora tratada como invisível, agora era admirada por quem sabia enxergar. Num domingo à tarde, sentada com os filhos na sala, Rosa contou o que aconteceu na mansão. Não para reclamar, mas porque queria que eles soubessem que a vida às vezes fere, mas também forma. O filho mais velho, de olhar calado e coração justo, apertou sua mão com firmeza. Mãe, a senhora é gigante. Eles é que são pequenos demais para perceber. Ela sorriu, sem dizer nada. Mas por dentro, algo se curou. Não foi tudo fácil. Houve cansaço. Houve noites em claro fazendo contas. Houve clientes que não pagaram. Mas a cada tropeço, Rosa reagia com mais sabedoria. Agora, ela sabia o valor que tinha. Sabia que sua história não terminava numa porta fechada, nem num colar jogado no chão. Com o tempo, outras mulheres começaram a procurá-la. Mães solteiras, senhoras desempregadas, jovens querendo aprender. Rosa, com o que tinha, passou a ensinar. Oferecia dicas, dividia produtos, organizava pequenos grupos de apoio. Um dia disse em voz alta, meio sem pensar: a gente podia montar algo nosso, uma equipe talvez. As mulheres ao redor concordaram. Os olhos delas brilharam. E naquele instante, Rosa entendeu que o que estava nascendo ali não era apenas uma oportunidade. Era um projeto, era um legado. Comprou um caderno e começou a anotar ideias. Nome da equipe? Pensou. Escreveu: Mãos que honram. Depois rabiscou de novo: Mãos que constroem. No fim decidiu:
Raízes de Rosa. Porque tudo que ela viveu, tudo que sofreu, tudo que silenciou, havia criado raízes. E agora, essas raízes estavam prontas para florescer. Ela nunca mais voltou à mansão dos Albuquerque, nunca mais viu Isabela ou Gustavo. Não precisava. A vida tem uma maneira própria de organizar as coisas, de devolver o que foi negado, de exaltar os humildes e silenciar os arrogantes. Rosa, que um dia saiu pela porta dos fundos, agora construía a própria porta. E não apenas para si, mas para muitas outras. O mundo continuava desigual, injusto, duro, mas onde ela pisava, nasciam caminhos, e cada passo dado por Rosa era um lembrete silencioso. Dignidade não se perde, ela se guarda, e um dia floresce. O imprevisto, quando o destino intervém. O tempo passou como costuma passar, sem pedir licença, sem dar avisos. Enquanto Rosa crescia em silêncio do outro lado da cidade, os muros da mansão dos Albuquerque começavam a rachar. Não por fora, mas por dentro. No início, era quase imperceptível. Um rumor aqui, uma mudança ali, uma reunião desmarcada, um telefone que tocava por horas sem ser atendido. A presença de Gustavo começou a se tornar mais irregular, e quando surgia, seus olhos estavam fundos, a voz mais curta, o semblante cansado. A empresa da família, antes sólida, começou a mostrar sinais de desgaste. Um processo judicial inesperado, uma fiscalização que revelou documentos mal preenchidos, sócios que se afastaram, investidores que recuaram. O império construído com aparência de solidez desmoronava lentamente, como uma casa que parece intacta até que a chuva revela suas infiltrações. E ninguém estava preparado para lidar com aquilo, muito menos Isabela. Acostumada ao conforto, aos cartões sem limites, às decisões feitas com um toque na tela, ela não percebeu o que vinha. Ignorava as conversas do pai ao telefone, evitava o assunto quando ele tentava alertá-la. Preferia pensar que tudo era passageiro, que no máximo era uma turbulência. Mas as contas começaram a chegar sem serem pagas. As marcas com quem ela tinha parcerias rescindiram contratos. A vida digital, antes repleta de elogios e convites, agora era um deserto de silêncio e olhares tortos. O primeiro choque veio quando seu cartão foi recusado numa cafeteria. A funcionária pediu que ela tentasse outro, e Isabela, sem entender, riu nervosa, como se aquilo fosse impossível. Mas tentou, e mais uma vez, recusado. Saiu dali sem o café. E pela primeira vez em anos, sentiu-se comum. E ser comum para alguém que se construiu sobre o status é um abismo difícil de encarar. Na semana seguinte, Gustavo reuniu a filha e disse, sem rodeios, "Estamos vendendo a casa." Aquela frase não cabia no mundo dela. A casa era mais que um lar, era um símbolo. Era a certeza de que mesmo quando tudo falhava, havia ali um lugar onde o mundo permanecia como devia ser. Ela questionou, gritou, se revoltou. Mas o pai, agora mais velho e abatido, não tinha forças para explicar o que a vida já estava ensinando. Os móveis foram retirados aos poucos. O jardim murchou. O portão, que por tantos anos se abria com orgulho, agora rangia com melancolia. A mansão foi posta à venda por um valor abaixo do mercado, e mesmo assim ninguém a queria. Era bonita por fora, mas já carregava histórias de desgaste. Isabela viu os quartos esvaziarem-se como se arrancassem pedaços dela. E com eles se foi também a arrogância que costumava habitar cada canto da casa. Mudaram-se para um apartamento pequeno, alugado, sem empregados, sem jardim, sem varanda. Isabela agora lavava os próprios pratos, fazia o próprio café e aprendia o peso real das pequenas tarefas que antes desprezava. Não havia mais espelhos de moldura dourada, não havia mais silêncio confortável. Agora, o silêncio era barulho.
o som da realidade batendo à porta. Nos primeiros meses, tentou manter as aparências. Postava fotos antigas, fingia viagens, comentava em perfis de gente influente. Mas tudo soava forçado e a máscara começou a pesar. A solidão crescia, as antigas amigas sumiram, os convites evaporaram e a verdade que por tanto tempo ela ignorou se impôs. Ela não era admirada, era temida, e quem só é seguido por medo é abandonado no primeiro tropeço. Cansada de fingir, procurou emprego, mas não tinha experiência real. Sua formação era rasa, os cursos não completados, os projetos superficiais. As entrevistas foram desastrosas. Uma, em especial, foi humilhante. A recrutadora perguntou: "Você sabe lidar com equipe? Já teve que obedecer ordens?" E Isabela, sem saber o que dizer, apenas abaixou os olhos. Depois de semanas batendo em portas que não se abriam, um conhecido da antiga empresa do pai a indicou para um processo seletivo numa empresa de serviços domésticos que expandira suas atividades para a gestão de equipes, eventos e limpeza de alto padrão. Não era o tipo de trabalho que sonhava, mas era o que havia. Precisava do dinheiro, precisava do tempo ocupado, precisava se sentir útil. Foi até o endereço indicado, um prédio simples, porém organizado. Subiu as escadas com passos lentos, como se carregasse nas costas todo o peso do que foi e do que deixou de ser. Ao chegar na recepção, o nome na parede chamou sua atenção. Raízes de Rosa. Não entendeu. Achou bonito, poético. Respirou fundo e entregou os documentos. A atendente sorriu e disse: "A responsável pelo processo está te esperando. Pode entrar naquela sala ali à direita." Isabela assentiu. Endireitou os ombros, arrumou os cabelos e entrou. E quando cruzou a porta, parou. Ali, sentada atrás da mesa, com uma pasta aberta e um uniforme elegante, com o nome bordado no peito, estava ela, Rosa, a mesma mulher que um dia serviu seu café, limpou seus talheres, recolheu seus insultos. Agora, diante dela, serena, inteira, irreconhecível e absolutamente inesquecível. O encontro inesperado, as mesmas mãos, novo olhar. Isabela parou na porta como se tivesse levado um choque invisível. O ar parecia mais denso dentro daquela sala. Os segundos esticaram-se como se o tempo decidisse respirar fundo antes de continuar. A mulher sentada à frente da mesa ergueu os olhos com calma, sem surpresa, sem raiva, sem ironia. Apenas olhou. Olhou como quem reconhece uma história, mas não se apega ao passado. Era Rosa. E não era. Não era mais a mulher de avental amassado, nem a funcionária silenciosa que andava de cabeça baixa pelos corredores de uma casa onde era constantemente diminuída. Ali, à frente de um pequeno império construído com honestidade e dignidade, sentava-se alguém que havia se reconstruído. Os cabelos presos com elegância, a postura firme, os olhos serenos, mas carregados de uma luz diferente. Uma luz que vem da superação. Isabela por um instante quis sair. Procurou no corpo uma desculpa para virar as costas, um motivo plausível para fugir. Mas não conseguiu. Suas pernas travaram. A vergonha desceu pela garganta como uma pedra quente. Ela tentou falar, mas a voz se perdeu no peito. Rosa, com um gesto calmo, indicou a cadeira à sua frente. "Pode sentar, Isabela." A voz era a mesma, mas o tom era outro. Não havia dureza, nem sarcasmo, nem desejo de vingança. Havia apenas presença. E isso, por si só, foi o suficiente para desarmar qualquer defesa. Isabela sentou-se, ainda sem conseguir encará-la completamente. Seus olhos fugiam, suas mãos tremiam sobre a bolsa. Rosa folheou calmamente o currículo à sua frente. Leu os dados, as experiências rasas, os cursos interrompidos, em silêncio. Não havia pressa, não havia pressões. O tempo agora estava sob o ritmo dela. "Você está se candidatando a uma vaga de apoio administrativo."
Isabela assentiu, ainda sem voz. Rosa continuou. Pelo que vejo, não tem muita experiência prática, mas tem algum conhecimento em organização de eventos e comunicação. É isso? A resposta saiu quase sussurrada. Sim. Mais um momento de silêncio. Dessa vez, mais denso. E então, Rosa fechou a pasta, cruzou as mãos sobre a mesa e olhou diretamente para ela. Você me reconheceu quando entrou? Isabela hesitou, respirou fundo e disse, sem rodeios, sim. Não havia mais como negar. Rosa assentiu lentamente. Eu também reconheci você. A sala ficou pequena. As paredes pareciam se fechar, mas Rosa não mudou o tom. Não havia vingança em seus olhos. Havia algo mais difícil de suportar. Equilíbrio. Isabela, eu não trouxe você aqui para te constranger, nem para te devolver o que você me fez sentir. Isabela piscou e os olhos encheram-se de lágrimas contidas. Não era apenas vergonha, era reconhecimento. Pela primeira vez, ela estava vendo, enxergando de fato. Eu te humilhei, disse com a voz embargada. Eu te expulsei. Foi cruel. E você não disse nada. Você foi embora sem uma palavra. Rosa respirou com calma. Naquela época, eu não tinha o que dizer. Você não estava pronta para ouvir. Silêncio outra vez. Mas agora, carregado de um tipo de dor que purifica, Isabela, com os olhos baixos, murmurou. Você tem todo o direito de me odiar. Rosa balançou a cabeça tranquila. Odiar? Não. Eu não carregaria você dentro de mim com esse peso. Já bastava o que eu precisei carregar para chegar até aqui. E foi nesse instante que Isabela desmoronou. O choro, contido por anos de orgulho, finalmente escapou. As lágrimas correram pelo rosto, lavando camadas de arrogância, de dureza, de ilusão. Não havia plateia. Não havia status, não havia mais personagem, apenas uma mulher diante de outra, duas histórias entrelaçadas pelo que um dia foi violência silenciosa e agora se tornava chance de verdade. Rosa levantou-se devagar, caminhou até o armário, pegou um copo com água e entregou à ex-patroa. O gesto era simbólico, como um espelho invertido do passado. Bebe, você precisa respirar. Isabela pegou o copo com as mãos trêmulas. Não disse nada, só aceitou. Ao voltar à mesa, Rosa falou com a voz mais baixa e mais firme daquele encontro. Não estou te julgando, Isabela. Não sou mais a mulher que você conheceu. E talvez você também não seja mais a menina que eu conheci. Isabela limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu não sou. Ou estou tentando não ser. Rosa suspirou, encarando-a com a mesma firmeza silenciosa que um dia provocou medo em Isabela. Agora, aquilo não era ameaça, era referência. Todos têm um ponto de virada. O meu foi quando saí da sua casa com a alma ferida. O seu, talvez, esteja começando agora. Elas ficaram em silêncio por mais alguns instantes. Depois, Rosa pegou novamente a pasta. Assinou um papel, levantou os olhos e disse com clareza. Você começa segunda-feira. Vai aprender do zero. Vai respeitar todos da equipe. Aqui, ninguém pisa em ninguém. Aqui, a gente cresce junto. Isabela olhou com surpresa e, pela primeira vez, com gratidão. Você está me dando uma chance? Rosa sorriu. Um sorriso sereno. Não, a vida está te dando. Eu só não estou impedindo. O reencontro havia acontecido, e com ele a chance de recomeçar, não como antes, não entre patroa e empregada, mas entre duas mulheres que, apesar de tudo, sobreviveram. A resposta, que chocou todos: perdoar ou revidar. Na segunda-feira seguinte, Isabela chegou cedo, mais cedo do que o necessário. Estava com uma roupa simples, discreta, sem maquiagem exagerada, sem acessórios caros. Havia algo em sua expressão que revelava um peso diferente. Não o da derrota, mas o da humildade recém-descoberta.
Carregava uma pequena bolsa, prendeu os cabelos num rabo de cavalo e esperou do lado de fora até que o escritório abrisse. Algumas funcionárias já se preparavam no saguão, limpando as vitrines, organizando os uniformes, conferindo o material. Todas se conheciam, trocavam sorrisos, cochichos e piadas. Quando Isabela entrou, os olhares se voltaram com naturalidade, mas alguns a reconheceram. Afinal, aquele rosto já havia aparecido em fotos, eventos, vídeos de publicidade, um nome que até pouco tempo atrás representava exclusividade. Agora ali, no mesmo chão, pronta para cumprir ordens que um dia desprezou. Ela sabia que aquele primeiro dia seria o mais difícil, não pelos trabalhos, mas pelos olhares, e por isso manteve-se em silêncio. Recebeu o uniforme com gratidão, mesmo sendo de algodão grosso e sem glamour. Vestiu, se apresentou para cada colega com um sorriso contido e respeitoso, e quando ouviu a primeira instrução, respondeu com a voz firme: "Claro, pode deixar." Sem floreios, sem sobras de ego, estava ali para começar de novo, e pela primeira vez, de baixo. Rosa observava à distância. Sentada em sua sala, acompanhava tudo sem interferir. Ela sabia que o verdadeiro aprendizado não acontece por imposição. Ele acontece na prática, na repetição, na escuta, no desconforto. E também sabia que só há valor real no perdão quando ele é posto à prova em silêncio, sem holofotes, sem aplausos. Na primeira semana, Isabela cometeu erros simples. Errou ao organizar arquivos, esqueceu nomes de clientes, derrubou uma bandeja com café. Mas não se desesperou. Pedia desculpas, corrigia, aprendia. Algumas funcionárias, desconfiadas no início, passaram a observá-la com curiosidade. Havia algo genuíno naquele esforço. Não era atuação, era reconstrução. No fim da sexta-feira, Rosa a chamou em sua sala. Isabela entrou com passos firmes, mas o coração batendo acelerado. Achou que receberia uma crítica, talvez um alerta, quem sabe um lembrete de que ainda não estava à altura. Mas Rosa apenas fechou a pasta em cima da mesa, olhou para ela com calma e perguntou: "Como você está?" A pergunta a pegou de surpresa. Não sobre o desempenho, não sobre metas, mas sobre ela. Isabela hesitou e então respondeu com sinceridade: "Cansada, mas em paz, pela primeira vez em muito tempo." Rosa assentiu. É assim que começa. Quando a paz cansa, é sinal de que você passou tempo demais vivendo em guerra. Isabela abaixou os olhos por um instante e então os levantou novamente. Eu não tenho palavras para te agradecer por isso, pela chance, pelo silêncio, pelo copo d'água, por não ter feito o que eu teria feito com você. Rosa sorriu, não de satisfação, mas de alívio. Se eu tivesse feito com você o que você fez comigo, quem de nós duas teria vencido? A pergunta ficou no ar como uma luz suave. Não era uma provocação, era uma revelação. Isabela entendeu que Rosa não tinha vencido pela posição, pelo sucesso ou pela empresa. Ela havia vencido o orgulho, havia escolhido não revidar. E essa escolha, invisível aos olhos do mundo, era o que mais a diferenciava de tudo o que Isabela conheceu a vida inteira. Eu teria gritado, teria exposto, teria feito você pagar, Isabela confessou, com um peso na voz. Eu sei, Rosa respondeu, mas é exatamente por isso que você caiu. E também por isso que está se levantando agora. Nos dias seguintes, os olhares ao redor começaram a mudar. As colegas começaram a dividir tarefas com ela, explicar processos, convidar para o café. Ela escutava, anotava, sorria. A frieza foi dando lugar à escuta, à vaidade, à presença. E Rosa observava tudo como quem assiste uma árvore brotar onde só havia terra seca. Um dia, uma das funcionárias mais antigas, ao ver Isabela organizando as etiquetas de um pedido, comentou entre risos:
Quem diria, hein? A ex-rica agora trabalha aqui com a gente. O comentário cortou o ar. Isabela sorriu de lado e respondeu com tranquilidade. Não sou ex-rica, só aprendi o que é riqueza de verdade. Rosa ouviu à distância. E naquele instante soube. O perdão que ela tinha dado havia finalmente germinado em transformação. Perdoar não foi esquecer, nem fingir que nada aconteceu. Foi escolher não carregar o ódio, não perpetuar o ciclo e, sobretudo, mostrar que justiça não é vingança. Justiça é recomeço. Rosa escolheu a humanidade onde poderia ter escolhido a revanche. E essa resposta, silenciosa, foi a que mais ecoou. Porque, no fim, o que realmente choca não é o revide, é a graça. É a nobreza de quem, tendo o poder nas mãos, escolhe usá-lo para reconstruir e não para destruir. Reflexo no espelho, o que a vida realmente cobra. A vida não deixa pontas soltas por acaso. Aquilo que parece esquecido, um dia volta à tona, não para punir, mas para ensinar. E no caso de Isabela, o aprendizado mais profundo veio justamente quando ela parou de tentar controlar tudo. Quando aceitou não ser a mesma, quando olhou para si sem o verniz do sobrenome, do status, das aparências. Foi ali, no meio do chão limpo, dos papéis organizados, dos cafés servidos com atenção, que ela começou a enxergar o reflexo real da própria história. Em uma manhã comum, depois de uma entrega bem-sucedida para um cliente exigente, Isabela entrou no banheiro da empresa e se olhou no espelho. Estava suada, com as bochechas vermelhas do calor, os cabelos levemente bagunçados, mas não fugiu do próprio olhar. E naquele instante percebeu. Não era mais a menina que gritava ordens numa mansão, nem a mulher que humilhava por insegurança. Era alguém que havia atravessado o orgulho e chegado do outro lado. Mais leve, mais inteira. Ali, sozinha, enxugou o rosto com papel toalha e sorriu. Não um sorriso de conquista, mas um sorriso de aceitação. Porque às vezes, o maior sucesso é simplesmente ter coragem de mudar. Nos corredores da Raízes de Rosa, ela passou a ser reconhecida não pelo passado, mas pelo presente. Suas sugestões eram ouvidas, suas ideias testadas, sua dedicação valorizada. E tudo isso sem precisar gritar, provar ou vencer ninguém. Era respeitada porque havia aprendido a respeitar. E isso, para Rosa, era o que mais importava. Rosa, por sua vez, seguia firme à frente da equipe, organizando reuniões, capacitando mulheres, abrindo vagas, buscando parcerias. Mas agora, com algo a mais. Com a consciência de que havia plantado uma semente rara, a da transformação humana. Não se orgulhava disso em voz alta, não contava a história a ninguém. Mas quando olhava para Isabela cruzando o escritório com leveza, sentia um tipo de paz que nenhuma vitória material é capaz de trazer. Em uma dessas tardes, Rosa e Isabela estavam sozinhas fechando um relatório. A luz do pôr do sol atravessava a sala, pintando a parede com tons dourados. Isabela organizava papéis, enquanto Rosa assinava alguns documentos. Houve um silêncio confortável. Então, quase num sussurro, Isabela disse: Rosa, eu pensava que dinheiro era proteção, que poder era invencível, que quem está por cima nunca cai. Rosa não respondeu de imediato. Levantou os olhos, observou o céu pela janela e então falou: E o que você pensa agora? Isabela sorriu, com os olhos marejados. Que ninguém está por cima se está por dentro quebrado. Rosa assentiu. A vida não cobra com grito, ela cobra com espelho. Aquela frase ficou para sempre, porque às vezes é olhando para o reflexo que entendemos tudo que evitamos sentir. Algumas semanas depois, Rosa recebeu uma ligação de uma ONG que apoiava mulheres vítimas de abusos emocionais e desigualdade social. Convidaram-na para contar sua história num evento pequeno para um grupo de adolescentes em situação de risco. Rosa hesitou. Nunca se imaginou como oradora, mas aceitou.
No dia do evento, levou consigo Isabela, sem avisar o motivo. Apenas disse: "Acho que você devia escutar." Isabela sentou-se entre as jovens, roupa simples, caderno na mão, e escutou. Escutou cada palavra da mulher que um dia fora humilhada e agora falava com firmeza sobre empatia, dignidade, superação. Rosa não mencionou nomes, não citou detalhes, mas contou a essência. Como foi apagada, como caiu, como se levantou e como escolheu, no momento mais difícil, não se tornar igual àqueles que a feriram. As meninas aplaudiram de pé. Algumas choraram. Outras vieram abraçá-la depois. Isabela, em silêncio, ficou sentada por alguns minutos. Depois se levantou e caminhou até Rosa. Olhou nos olhos dela e disse apenas: "Agora eu entendi. Era o fim de um ciclo e o começo de outro. Na vida, nem sempre se recebe o que se deu, mas invariavelmente se colhe o que se plantou." E Rosa plantou dignidade, mesmo quando só recebeu desprezo. Plantou respeito, mesmo quando foi silenciada. Plantou fé, mesmo quando o mundo parecia injusto. Isabela, ao fim, entendeu que não perdeu quando caiu. Perdeu quando humilhou. E Rosa venceu, não quando se reergueu, mas quando escolheu não pisar. Essa não é uma história de revanche. É uma história de espelho, de consciência, de justiça que não grita, mas transforma o que a vida realmente cobra. Às vezes a vida dá voltas que ninguém esperava, mas nem todas são para punir. Algumas são para curar. O que aconteceu entre Rosa e Isabela não foi um milagre repentino, nem uma virada cinematográfica. Foi um processo, um lento e profundo reposicionamento de almas. Uma história que parecia escrita para terminar em vingança, mas que escolheu outra rota, mais difícil, mais silenciosa, mais justa. O tempo passou. Rosa continuou crescendo com sua empresa. Treinou dezenas de mulheres. Abriu uma segunda unidade em outro bairro. Ganhou prêmios, foi convidada para entrevistas, teve sua história contada em jornais comunitários, mas nenhuma dessas coisas lhe tirou o chão. Continuava chegando cedo, tomando café com as funcionárias, carregando baldes quando era necessário. Porque ela nunca se esqueceu de onde veio. E quem não se esquece da origem, não se perde no caminho. Isabela permaneceu na equipe, não por favor, mas por merecimento. Construiu seu novo espaço com esforço. Ganhou respeito não pelo sobrenome, mas pela postura. Tornou-se exemplo para outras funcionárias que também carregavam feridas invisíveis. E com o tempo, passou a liderar pequenos grupos, a orientar as mais novas, a mediar conflitos. Um dia, Rosa a chamou para coordenar um novo projeto de capacitação. Isabela aceitou com os olhos marejados, sem alarde, mas com gratidão profunda. Numa tarde de sexta-feira, durante uma confraternização, Rosa discursou. Estavam todas reunidas no salão da empresa. Havia bolo simples, guaraná em copos de plástico, balões nas paredes. Mas o que preenchia o ambiente era algo mais raro: verdade. Rosa olhou para as mulheres à sua frente e disse: "Quando eu fui humilhada, pensei em desistir. Quando fui expulsa, pensei que tudo havia acabado. Mas hoje entendo que a vida não fecha portas para nos destruir. Ela fecha para que a gente aprenda a construir as nossas." Todas escutaram em silêncio, algumas com lágrimas discretas nos olhos. Isabela estava na primeira fileira. E quando os aplausos vieram com peso de reconhecimento, de reconstrução, de cicatrizes honradas. Depois daquele dia, as coisas seguiram como a vida gosta de fazer, em fluxo. Nem tudo foi fácil. Houve problemas, dificuldades, dias ruins. Mas agora havia estrutura, laços reais, gente que aprendeu a valorizar o que importa. Rosa e Isabela não se tornaram melhores amigas. Não era sobre isso. Era sobre respeito, sobre reparação,
sobre reconstruir o que o orgulho um dia tentou destruir. Era sobre provar que nem toda dor precisa se transformar em arma. Algumas precisam apenas ser olhadas de frente, sentidas com coragem e transformadas em estrada. O que a vida realmente cobra, no fim das contas, não é o que você fez. É o que você faz com aquilo que fizeram com você. A vida cobra caráter, cobra escolhas, cobra coragem de não repetir o erro que te feriu. Isabela aprendeu isso não com palavras, mas com exemplos. E Rosa, sem jamais levantar a voz, ensinou mais do que qualquer grito conseguiria. Porque gritar é fácil, difícil é ter poder nas mãos e escolher a paz. Difícil é poder humilhar e optar por levantar. Difícil é lembrar que por trás de cada erro existe uma história que talvez precise apenas de um novo começo. Essa história termina aqui. Mas o eco dela vai continuar em cada olhar que enxergar além do uniforme. Em cada gesto simples que carrega dignidade. Em cada silêncio que não é covardia, mas sabedoria. Você que está me ouvindo agora, talvez já tenha sido humilhado. Talvez esteja no seu momento de queda. Ou talvez, sem perceber, esteja ocupando o lugar de quem machuca. Seja qual for o lado da história em que você se encontra hoje, lembre-se, a vida cobra, mas nem sempre como você espera. Às vezes, ela apenas te coloca diante de um espelho e pergunta em silêncio: quem você escolhe ser agora? Fim. Se essa história tocou seu coração, não saia sem deixar sua marca aqui. Comente aqui embaixo. Você já viveu algo parecido? Já viu a vida dar o troco em silêncio? Sua experiência pode inspirar outras pessoas. Se inscreva no canal agora e ative o sininho para receber histórias que emocionam, transformam e nos fazem refletir sobre o que realmente importa. E se você acredita que a dignidade vale mais do que qualquer status, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Até a próxima história. E lembre-se, a vida pode até demorar, mas ela nunca erra o caminho.